Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. De louvar a Deus, e em nós agora habita seu Espírito.
Espírito. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem cantar, sim, vem cantar, vem louvar, sim, vem louvar. No meio dos louvores Deus habitar, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem cantar, sim, vem louvar, sim, vem louvar. Hoje é tempo de louvar a Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Solução quando as mágoas inundam
Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Em ti, Senhor, seguro estou. Em ti, Senhor, seguro estou. Em ti, Senhor, seguro estou. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Graça e paz a todos nessa manhã. A saudação se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, que nos diz: Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, que a Igreja de Cristo o adore por todos os lugares. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações e que o Espírito Santo do Senhor esteja em cada lar nesta manhã. Estarei fazendo uma leitura no livro de Salmos, capítulo 100, do versículo 1 ao 5. Vamos dar uma observada o que a palavra nos diz. Aclame o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos alegres. Reconheça que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos deles. Somos o seu povo e o rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Deem graças e bendigam seu nome. Pois o Senhor é bom, e o seu amor é leal, é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Como é bom servir ao Senhor, né, irmãos? Temos que servir com alegria, o amor, a bênção, a graça dele é eterna. E só temos que demonstrar a ele gratidão. Somente gratidão. Vamos ter uma palavra de oração com o nosso Pai Celestial? Oremos.
Soberano Deus, grandioso Pai, Pai de misericórdia. Senhor, agradecemos a Ti por nossas vidas, Senhor. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito no decorrer de nossas vidas. O Senhor tem suprido todas as necessidades, seja no lado pessoal, profissional e espiritual. Nada seríamos se não fosse o Seu amor, a Sua benevolência para conosco. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pai amado, Pai soberano, nesse momento que estamos reunidos em fé, num só corpo, pedimos a Ti que o Senhor aceite as nossas orações, as nossas petições, Senhor, porque somos pequeninos e necessitamos de Ti, ó meu Pai. A Sua igreja necessita de Ti e treme da Sua palavra, Senhor. Ó Senhor, o Senhor é tão importante para conosco, porque sem Ti nós não somos nada, Senhor. Que o Senhor abençoe esta manhã, que seja mais uma manhã de vitória, mais uma manhã de salvação, Senhor. Que todos os Seus filhos possam estar com o coração e mente voltado para as coisas celestiais. Porque nesse mundo os bens são tudo passageiro. Pode trazer alegria momentânea, mas jamais trará a alegria do bem eterno, que é do lado do Pai Celestial, na glória eterna. Nos dê sabedoria, ó meu Pai, para que podemos compreender, tomar as atitudes certas e podemos compreender o verdadeiro sentido do Evangelho para as nossas vidas, Senhor. Nos conduza, livrai-nos de todos os maus, Senhor. E que o Senhor possa estar abençoando os Seus filhos, a Sua igreja, a cada membro, Senhor, a cada filho Seu que está envolvido no trabalho da obra, Senhor. Que possamos crescer cada vez mais, mas não só em número, Senhor, mas em fé, seguido de obra. Senhor, perdoe nossas falhas, nossas imperfeições. Até mesmo quando nós não merecíamos, o Senhor tem nos sustentado. O Senhor é o único que é digno de toda a honra e toda a glória. E somos eternamente gratos, Senhor, por o Senhor ter dado Seu único Filho morrer na cruz do Calvário em favor de todos nós, vencendo o poder da morte, que é o pecado, ó meu Pai. Somente a Ti nós damos honras e glórias, Senhor. Em tudo que pedimos, em tudo que agradecemos, tudo é maravilhoso, porque o Senhor é o Senhor, Mestre dos Mestres, Rei dos Reis. O Senhor é o único e verdadeiro dono de nossas vidas, Senhor. Obrigado por tudo. Permaneça conosco no decorrer desse dia, e é em nome do Seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que nós pedimos, agradecemos e oramos, Senhor. Amém. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Crente inútil eu serei, se me não valer. Nem serviço prestarei sem o Seu poder. Ele valerá, Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Com Seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna me otorgou.
Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, agradecemos, Senhor, pelas bênçãos, pela oportunidade de podermos te agradecer, ó Pai, e fazer pedido, ó Pai, através da oração, Senhor. Pai, agradecemos pela saúde, pela vida, por podermos estarmos te adorando e louvando nesse primeiro dia da semana, Senhor. Senhor, o mundo inteiro está passando por muitas dificuldades, ó Pai. Muitas pessoas estão morrendo sem ter aceito a Ti, ó Pai. Muitas estão internadas, muitas estão desesperadas, ó Pai. Que o Senhor possa confortar essas pessoas e as famílias, ó Pai. E que o Senhor possa abençoar os médicos, os enfermeiros, Senhor. Que eles consigam, da melhor forma, Pai, ajudar essas pessoas, Senhor. Senhor, pedimos também pelo trabalho. Muitas empresas não estão conseguindo se manter, Senhor, e estão fechando. Muitas pessoas estão perdendo seu emprego, passando dificuldades, ó Pai. Pedimos que o Senhor, de alguma forma, Pai, possa ajudar essas pessoas, Senhor, que essa fase possa passar o mais rápido possível, Senhor. Cuide de todas as famílias, ó Pai, e em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém, Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Momento, a ceia do Senhor. Lembra o fato de que o proprietário ou dono desse momento é o nosso Senhor Jesus Cristo. O que se faz aqui, se faz nele, por ele e para ele. Chamada nesse contexto de a sua própria casa. Como podemos ver em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 20 e 21. Quando, pois, vos reuni no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também que se embriague. Então, nesse momento, vamos passar o pão sem fermento, que representa o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, morto naquele madeiro. Oremos. Pai amado, Pai bendito, nesse momento, Pai, queremos passar o pão. O Senhor abençoe grandemente, Pai, esse momento. A todos.
E em nome dele, Pai, que oramos e agradecemos. Amém. Confiando em meu Jesus, dele vem-me paz e luz. Quando vem a provação, ele dá-me a sua mão. Confiemos nele já, vencedores nos fará. Através da provação, dai-nos força e direção. Dai-nos o Consolador, que nos enche de fervor e não deixa tropeçar quando o tentador chegar. Confiemos nele já, vencedores nos fará. Através da provação, dai-nos força e direção. O partir o pão significa o mesmo que a ceia do Senhor. É um memorial, ou seja, um ato para relembrarmos da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o nosso propósito, todo primeiro dia da semana. Amém? E continuando ainda no capítulo 11, no versículo 23, nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Oremos. Pai amado, Pai bendito, nesse momento, Pai, queremos passar o pão, que representa o corpo do nosso Senhor Jesus, naquele madeiro. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Em nome dele, de Jesus Cristo, aqui oramos e agradecemos. Amém. Continuando no versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Lembrando esse momento que vamos passar o suco da videira, que representa o sangue do nosso Senhor Jesus, morto naquela cruz. O Senhor continua nos abençoando grandemente. Oremos. Pai amado, Pai bendito, mais uma vez, Pai, pedimos a sua bênção para esse momento do suco da videira, apresentando o sangue do nosso Senhor Jesus naquela cruz. Que o Senhor continue nos abençoando grandemente também por mais esse ato, Pai. E em nome dele, seu Filho amado Jesus Cristo, é que oramos e agradecemos. Amém. Se nele eu confiar, poderei então cantar. Quando o temporal bater, venha assim o que vier. Confiemos nele já, vencedores nos fará. Através da provação, dai-nos força e direção. Oh, enquanto aqui viver, confiança eu hei de ter. Quando a vida terminar, lá na glória irei cantar. Confiemos nele já, vencedores
direção. Bom dia, irmãos, que a paz de Deus esteja presente em cada coração. A leitura que irei fazer para a oferta se encontra em Malaquias, capítulo 3, do 8 ao 12, e diz: Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas você tem roubado e ainda me perguntam? Como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu. Eu farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Irmãos, é do conhecimento de todos que a Igreja de Cristo em Itaquera passou por um momento muito difícil financeiro, né? E o ano passado eu escutei, né, relatos do nosso irmão Fábio, né, que se a oferta não melhorasse, em junho ou julho de 2020, o prédio da Igreja de Cristo em Itaquera iria estar fechado. E para a glória e honra de Deus, estamos abertos e honrando todas as nossas obrigações. Todos sabem o quanto eu fiquei agoniado, angustiado por essa situação, né? E quero confessar a todos que quando saí dessa reunião de obreiros, eu voltei para o meu lar, juntamente com 3 irmãos que dei carona, e estava muito atormentado, irmãos. E cheguei em casa, no meu quarto, ajoelhei, orei e clamei a Deus para que Ele nos tirasse dessa situação, né? Que operasse um milagre. E graças a Deus, Deus operou, honrou, né? Honrou. E eu falo para todos que o prédio está fechado, mas por força maior, por causa dessa pandemia, né? Dou graças a Deus, porque Deus tem livrado todos os nossos irmãos em Cristo idosos. E louvo a Deus por estar acabando tudo isso, irmãos. Em breve, todos nós iremos nos encontrar, nos abraçar, nos beijar, orar e glorificar o nome de Deus. Você que tem sua oferta, que pode depositar, que deposite. Se não puder depositar, alguns irmãos estão ligando para a minha casa e juntamente com o Magal está recolhendo, entregando para o Fábio. Irmãos, é muito bom isso que aconteceu com a nossa congregação, né? A gente poder honrar e por anjos que o Senhor coloca no meio do caminho, né? Que nos ajudou e nos ajuda. Então, meu muito obrigado, né, a todos, e que
fiquemos firmes e fortes, que tudo dará certo. Oremos. Santo e amado Deus, Pai eterno, obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo pão, pela água, pelo ar, por tudo, Senhor, meu Deus. Pelos milagres que vemos, os que não vemos, e que o Senhor esteja abençoando, Pai, a nossa irmandade, a nossa congregação, e que possamos, Senhor, cada vez mais ficar firmes e fortes, Pai amado. Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor esteja, meu Deus, colocando suas mãos poderosas sobre a nossa igreja, e que possamos, Senhor, meu Deus, poder utilizar da melhor forma possível, Senhor, meu Deus, as ofertas. Deus Pai Todo-Poderoso, é o que eu te peço, te agradeço, no nome santo de seu Filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, que vive e reina para todo sempre. Amém. Pendurado foste, ó Senhor Jesus, numa cruz exposto ao desprezo assim, cena que apesar muita gente indo sofreste, canto creio foi por mim. Sangue tu verteste pra me salvar, deste tua vida, meu Redentor. Se é Cristo foi tu, vem me resgatar, sofreste, tanto creio, meu Senhor. Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor seja com todos. Eu vou fazer a leitura para a mensagem dessa manhã, que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que nos diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por essa manhã de domingo que o Senhor nos dá. Obrigado por essa oportunidade de congregarmos juntos, Senhor, mesmo que cada um em sua casa. E agora, Senhor, em especial nós te pedimos pela mensagem que será trazida à tua igreja através do nosso servo Roberto, que o Senhor possa abençoar, que tudo aconteça de acordo com a tua vontade, Senhor, e que as palavras que venham dele sejam para a edificação da igreja, e que todos nós possamos guardar essa mensagem em nossos corações e possamos aplicá-la em nossas vidas, que possamos sempre ter fé. E em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém. Paz de Cristo a todos, que a paz de Cristo esteja no coração de cada um de nós, né? Nós temos conversado durante essas 3 semanas sobre a fé. Nós vimos em Hebreus capítulo 11, no versículo 1 ali uma definição bem sucinta, mas bem aplicada da fé. Nós vimos a fé, que ela deve ser expressa, que ela deve ser... A fé nossa é testada, e conforme a demonstração e a confiança que nós temos em Deus, né, mediante a fé que a gente tem em Jesus, como a nossa fé também ela é recompensada. E semana passada, na nossa conversa anterior, a gente viu que Jesus curou ali e ressuscitou a filha de Jairo. Então nós vamos continuar desse ponto e ainda vamos falar hoje sobre a fé. Então Jesus ali, se os irmãos quiserem acompanhar, em Mateus capítulo 9, do versículo 27 ali ao 34, e depois ali nós vamos também dar uma olhada em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 1. Então, segundo Mateus, quando Jesus saiu ali da casa de Jairo, ele estava caminhando para a casa onde ele estava hospedado, e 2 cegos o seguiram ali. O seguiram até o ponto de Jesus parar e perguntar para eles, no versículo 28. Né? Eles, primeiro, no versículo 27, esses cegos perguntam para Jesus, esses cegos falam para Jesus: tem compaixão de nós, filhos de Davi. É o versículo 27. E Jesus vira para eles ali e pergunta para eles, né? Credes que eu posso fazer isso?
E eles responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé, e abriram-se-lhe os olhos, conforme o versículo 28. Então, Jesus fez essa cura, e mais uma vez, Jesus pediu aos cegos que foram curados que não contassem a ninguém, e mais uma vez a notícia se espalhou por toda parte. Então nós temos ali, eu posso colocar dessa forma, a fé dos fisicamente cegos. Cegos para visualizar alguma coisa palpável, mas eles têm uma fé, apesar de não terem os olhos físicos enxergando, a gente consegue ver a fé ali desses fisicamente cegos. Então, como Jesus disse, credes, eles creram, e por causa deles acreditarem em Jesus, foi feito conforme a fé deles, e eles foram curados. Em seguida, a gente vai para o versículo 32 ao 34, então, assim que os 2 cegos se retiram, um homem, um endemoniado, eles trazem até Jesus, um homem endemoniado e incapaz de falar, ou seja, foi levado até Jesus, um homem que mudo, podemos falar dessa maneira, e estava endemoniado. Então, assim que Jesus, no versículo 32, assim que Jesus expulsou o demônio, imediatamente o homem começou a falar. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Então nós temos os 2 cegos, que são os fisicamente cegos, e a gente tem essa cura do endemoniado, que Jesus expulsa o demônio e imediatamente ele volta a se comunicar. Então, como sempre, os críticos do Senhor, também estavam presentes. É uma visão, inclusive, atual hoje, Tem muita gente que não acredita e zomba, tem muita gente que está vendo ali, mas esperando ver se realmente acontece algum episódio para que essa pessoa passe a crer. Então, como Jesus estava ali no meio das multidões e curou os 2 cegos e depois curou o endemoniado, como sempre ali os críticos do Senhor estão sempre por perto, Estão sempre presentes. E eles, no versículo 34, a gente vê que eles repetiram aquela acusação de blasfêmia, Eles colocam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Então, o que acontece com eles que fisicamente têm a visão? O preconceito tampou ali os ouvidos e cegou os corações deles. Então, independentemente do que Jesus fizesse, eles se recusavam a crer. Então, com essas 2 situações, a gente vê a fé dos fisicamente cegos e a incredulidade do espiritualmente cegos. Por isso que a pergunta dessa mensagem é se você crê. Nós estamos espiritualmente cegos? E pouco depois, se a gente for para Marcos capítulo 6, sai ali desse escopo de Mateus da cura dos 2 cegos e do endemoniado, e em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 1, a gente vê que pouco depois de curar a filha de Jairo, Jesus foi para a sua cidade, ou seja, ele foi para Nazaré. Então, vamos colocar assim, a fé possível. Por quê? Porque Jesus, quando voltou para Nazaré, e é onde ele foi criado, onde ele cresceu, vamos dizer assim, é a terra dele, onde ele alcançou ali a maturidade, ele foi para a sinagoga. E como a gente já falou ali que Jairo era um chefe da sinagoga que cuidava do culto, dentro de um culto da sinagoga tem um determinado momento que alguém é escolhido para ler a palavra de Deus. E nesse contexto, quem foi escolhido ali, quem teve a oportunidade de ler as Escrituras foi Jesus. E ao pegar as Escrituras e ler, ele leu Isaías 61, que é justamente uma declaração profética do Messias que vindouro, Então Jesus fez aquela leitura toda, a gente vê isso também bem claro em Lucas 4:21, que ele diz: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então depois que ele leu Isaías 61, ele fala para aquela plateia ali, para aqueles ouvintes, que hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Pronto.
Em outras palavras, ele alegou ser aquele de quem o profeta Isaías falara. Então, naquele momento em que ele está diante daquelas pessoas e ele fala que ele é o Messias, isso causou ali para os ouvintes uma reação mista. O que é uma reação mista? Tem aqueles que, puxa vida, olha só, fico feliz por ele, o filho do carpinteiro, olha que coisa boa. Ao mesmo tempo em que também alguns, eles ficaram impressionados e acharam que as colocações de Jesus foram ultrajantes. O que é isso? Então, assim, nós estamos em contato com as pessoas diariamente, nós falamos com muita gente, nos comunicamos com muitas pessoas, e isso é comum, a gente sabe disso, tem muita gente até que não sabe lidar com isso, porque tem gente que está ouvindo a gente, mas está ouvindo com essa incredulidade. Tem gente que está nos ouvindo e está feliz de ver que a gente está bem e estamos bem espiritualmente. Então essa é a plateia que a gente tem hoje no nosso dia a dia, é aquela plateia que Jesus tinha ali na cidade onde ele nasceu. São pessoas que brincaram com ele, que cresceram com ele, que conhecem ele, muitos duvidaram dele. Então, quando ele era criança, ele brincava, né? As pessoas podiam falar assim, olha só, eu conheço ele desde criança, ele brincava comigo, está aí falando que ele é o Messias. Então, as pessoas próximas também não são a garantia de que essas pessoas realmente confiam em você. Então eles estavam conscientes das coisas maravilhosas que Jesus tinha realizado em Cafarnaum, né, que ficava uns 25 quilômetros ali de Nazaré, e queriam chegaram a pedir que ele realizasse um feito deslumbrante. Ou seja, parecia que eles desejavam um sinal, assim como os fariseus em outra ocasião, em Mateus 12, versículo 38 a 42. Então, pedir um sinal maior esse desejo não era um indicador de fé, mas é de incredulidade. Então duvido, então faça, deixa eu ver, você está falando mesmo? Então isso é um sinal de incredulidade, né? Esse desejo não era um indicador de fé. Então Jesus, de fato, se a gente olhar em Marcos capítulo 6, versículo 5, ele realizou alguns milagres em Nazaré. Porque o que ele fez? Ele curou uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, está em Marcos capítulo 6, versículo 5. Porém, não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles, né? Então, uma coisa importante que eu queria pontuar, olhando esse Marcos capítulo 6, versículo 5, é que toda vez que a palavra de Deus diz que Deus ou Jesus não pôde fazer determinada coisa, entenda-se que isso significa que fazê-lo não seria consistente com a sua vontade e propósito. Condição de fazer tem, mas em determinado momento não fez, mas tanto Deus como Jesus, como a palavra de Deus em algumas situações nos diz, quando ele não fizer uma determinada coisa, significa que não seria consistente com a vontade e propósito deles. Então não é que não fez. Então quando o povo se aglomerou ali, Jesus curou esse mudo endemoniado, quando o povo se aglomerou ali para tirar a vida dele, o que Jesus disse no versículo 4 de Marcos? Ele disse que um profeta não tem honra em sua própria terra. Inclusive é uma coisa que a gente até tem decorado, mas a gente costuma falar que o profeta não edifica a sua casa, alguma coisa assim. É que Jesus ficou triste, porque onde parecia que ia ter uma aceitação por terem conhecido ele, foi onde teve uma maior rejeição. Então a gente vê a fé positiva, né? Quando ele lê Isaías 61 e aquelas pessoas, alguns acreditaram, alguns acharam que era ultrajante o que Jesus estava dizendo, e a gente vê aqui uma fé rejeitada, né? Então quando o povo se aglomerou, Jesus disse que um profeta não tem honra em sua própria terra. Então, Jesus conhecia aquela gente, crescera com muitos deles, convivera com muitos deles, trabalhou, né, com muitos deles também e ajudou muito. Ou seja, Jesus, do lado dele, por conhecer os nazarenos, ele os amava. Então, triste, vamos tentar entender o que Jesus passou ali, né? Deve ter partido do coração dele o fato dessas pessoas terem se recusado a acreditar nele. Então, conclusão,
O que a gente vê? A gente vê Jairo, nós vimos a fé de Jairo, nós vimos a fé da mulher enferma e a fé dos 2 cegos. Por outro lado, então vamos lembrar, a gente viu a fé de Jairo, da mulher com hemorragia e dos 2 cegos. E do outro lado a gente vê a incredulidade dos pranteadores, quando estavam velando ali aqueles pranteadores profissionais que estavam velando a filha de Jairo, nós conversamos sobre isso. A gente viu a incredulidade dos fariseus e a incredulidade dos cidadãos de Nazaré. Então, não existe pergunta mais importante na vida do que esta que eu vou fazer agora. Nós cremos realmente em Jesus? Pense bem, respire, cremos realmente, nós temos realmente essa fé de que Jesus é o Senhor das nossas vidas e que Ele veio para nos salvar, que Ele deu a sua vida por cada um de nós. Essa é uma fé latente, é uma fé genuína que nós temos na gente, ou nós estamos ali esperando com que aconteçam alguns sinais ou algumas coisas para que isso aumente ou não a nossa fé, ou se é que aumente, que pode ser que tenha alguns de nós aí que está ali, está saindo como antigamente, sai no retrato, mas o fato dele estar no retrato não significa que ele estaria ali de espírito presente. Então a gente tem que pensar bastante nisso, e eu queria falar para os irmãos o seguinte: não tema. Importante, e mais importante ainda nesse período que a gente está passando de Covid-19, onde a gente tem falecimentos na família, onde a gente tem prejuízos financeiros e muita dificuldade para conseguir o nosso ganha-pão, vamos colocar assim, o nosso sustento do dia a dia. E é quando a gente já fez tudo o que podia. É quando os nossos recursos estão se esgotando. É quando as nossas orações parecem que não são respondidas. É nesse momento que mais precisamos de fé. Repito, é quando já fizemos de tudo o que podíamos, quando os nossos recursos estão se esgotando, quando as nossas orações parecem não ser respondidas, é que mais precisamos de fé. Então, Creiam somente num Deus que te ama, creiam somente num Deus que pode fazer todas as coisas cooperarem para o bem. Alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Alimente a sua fé e os seus medos vão morrer de fome. Então, que Deus nos abençoe, uma excelente semana a todos em Cristo. Amém. Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre. Seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu
ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Quando terminar a vida, fim da minha triste lida, tenho a glória prometida, eu pra meu Senhor irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Paz de Cristo a todos, que a Igreja de Cristo possa continuar celebrando a vitória que Deus nos dá através de Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição, que todos nós possamos juntos, no meio dessas adversidades que todos nós viemos enfrentando, continuar adorando o nome do nosso Deus. Mas antes de fazer a oração de encerramento, eu gostaria de lembrar alguns fatos a toda a congregação que é relacionado a essa pandemia. Já faz mais de 3 meses que estamos tendo esse modelo como oportunidade para cultuar a Deus, estando juntos e ligados em espíritos, e todos nós dessa forma possamos estar celebrando ao nosso único, que é o verdadeiro Deus. Então, por conta disso, eu gostaria que a congregação pudesse estar atento ao comunhão, que ele é disparado a todos através do WhatsApp. As irmãs têm os grupos delas que têm se conversado bastante a respeito de vários assuntos, os homens também, e alguns que são os 2 grupos juntos. Mas esses assuntos, em uma parte, eles são pedidos de agradecimento, tem muitas coisas boas acontecendo, a minha recuperação é uma delas, mas muitas outras pessoas têm muitos motivos para estar agradecendo a Deus. Mas por conta do que estamos vivendo hoje, desta pandemia, é importante que a gente saiba que assim como o mundo inteiro está passando por essa dificuldade, a igreja em Itaquera também tem passado. Algumas pessoas, elas perderam emprego, estão passando por alguns tipos de dificuldade financeira, alguns já num grau um pouco mais elevado. Tivemos percas de pessoas que amamos, parentes, amigos, e por conta desse número ser muito grande, eu levaria um tempo até fazer essa leitura. Então, para não ficar muito desgastar muito a todos, eu gostaria que vocês se atentassem ao comunhão, que você pudesse mandar uma mensagem de encorajamento às pessoas que estão passando por esse tipo de dificuldade, e lembrar que nós somos um corpo. O corpo, ele é de Cristo. Embora a gente esteja vivendo em lugares diferentes, ainda fazemos parte do mesmo corpo e temos sofrido junto com aqueles que estão passando por um momento mais apertado, nesse sentido de estar sofrendo por essas aflições, essas adversidades que ocorreram. Mas nós temos muito que agradecer a Deus. Temos visto que Deus ele tem sido generoso para com todos nós. Então, por isso, eu gostaria de convidar a igreja a fazer essa oração de encerramento e lembrar que uma hora tudo isso vai passar e nós temos que começar a ver para frente, ver as coisas que estão à nossa frente. E uma delas é a nossa eternidade com Deus. Lá em Apocalipse ele fala, e ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Percebam, irmãos, Deus enxugará as nossas lágrimas. Eu não sei o quão difícil tem sido para você. Eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza.
Deus, ele já deixou na palavra dele dizendo que não existe nenhuma carga da qual a gente não possa suportar. Mas a herança que está nos reservada, ela vale a pena. E essa é a fé que declaramos. As dificuldades como o mundo vive, como igreja, também vamos viver. Mas nós temos uma viva esperança que é Jesus Cristo, e Ele tem nos alimentado com o seu sangue, o sangue que tem poder e a sua palavra que nos dá um entendimento para compreender que somos homens, que somos fracos, que somos pecadores, mas que com o apoio dele, com a força dele, estando alicerçado nele, nós temos a garantia da eternidade na presença dele, que é a coroa da vida, a vida eterna com Deus. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por estarmos todos reunidos na Tua santa presença, que a Tua igreja, ó Pai, que tem cada vez mais aprendido do Senhor, obedecendo a Tua palavra, que o Senhor, ó Pai, possa nos ajudar a passar por essas dificuldades que estamos tendo que enfrentar. Não conhecemos, ó Deus, os Teus planos nesse sentido, mas cremos, ó Pai, que o Senhor está no controle de tudo e não Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos tire dessa situação. O Senhor não fez isso, ó Pai, com o propósito que foi Cristo padecer na cruz, mas nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos proteja, que nós tenhamos, ó Deus, condição e ajuda, que já temos a certeza que vem do alto, mas também daqueles do nosso lado, para vencermos, ó Pai, os nossos medos, vencermos, ó Pai, as nossas dificuldades, a insegurança e o receio que nós temos das coisas. E crer, ó Pai, que nós possamos crer que assim como a noite, ó Pai, ela aparece, o dia também ele retorna. E o Senhor, ó Pai, é essa certeza que nós temos. Que por mais que estejamos vivendo momentos difíceis no tempo de hoje, um dia estaremos na eternidade com o Senhor, que é a nossa luz, que é a nossa vida. Abençoe a toda a congregação, ó Pai, abençoe aqueles que estão nos visitando, que estão conhecendo um pouco mais o trabalho da Igreja de Cristo, que o Senhor, ó Deus, possa perdoar as nossas falhas, os nossos pecados. Ó Pai, o Senhor sabe que o coração da Tua congregação está junto com muitos, ó Deus, que têm passado por N dificuldades e por um momento ou outro podemos, ó Pai, esquecer de mencionar aqui. Então, por isso que nós estamos falando, ó Pai, para que todos acompanhem o que está acontecendo na congregação através do nosso comunhão, que é distribuído a todos semanalmente, mas que ainda assim, ó Deus, já temos feito isso, que é está entrando em contato, ligando para o outro, e em alguns casos socorrendo ao outro com uma cesta básica, com um alimento, com um remédio, às vezes até com valores mesmo, ó Deus. E desta forma, ó Pai, obedecendo ao Teu mandamento, que é permanecemos juntos, ó Deus, em comunhão, adorando o Teu santo nome, falando, ó Pai, do Senhor para aquelas pessoas que fazem parte do nosso convívio no mundo secular, mas alegres por pertencer a esta família, que sentimos o amor um do outro, que recebemos as orações e a força que vem uns dos outros, ó Deus. Uma passagem que eu li recentemente, que fala que a nossa fé, ela também é mútua, ó Deus. Então a fé do outro, como Paulo falou às igrejas, essa fé dos outros nos motiva a permanecer, ó Deus, juntos com o Senhor, fortalecidos no Senhor, para dessa forma, cada vez mais, o meu eu carnal morrer e o meu eu espiritual honrar o Senhor e dessa forma servir ao próximo. Obrigado, Pai, por esse culto que nós tivemos, por todos que estiveram envolvidos no trabalho, por todos aqueles que estão nos seus lares participando conosco da celebração do culto ao Senhor. E um dia, ó Pai, estaremos na eternidade celebrando um grande banquete. E o Senhor enxugará nesse dia, ó Pai, as nossas lágrimas e teremos muito motivo para
festejar por toda a eternidade na tua presença. Em nome de Jesus, te damos graça por tudo, Senhor. Amém. Quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor,